Olá pessoal, olha eu aqui, Simone Araújo, terapeuta naturopata, mais um vídeo para a série Mente Sã, Corpo Também. Antes de começar o vídeo, quero dizer para vocês, se inscrevam no canal, dê um joinha e compartilhe esse vídeo para todo mundo, tá? Com todo mundo, porque prometo para vocês, os conteúdos serão bem interessantes. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre as dores e as emoções, mas em que parte do nosso corpo? Coluna vertebral. Nós vamos falar da coluna vertebral hoje. A coluna vertebral representa firmeza, representa base. Então, nós vamos colocar os nossos macaquinhos para pensar, tá? Na seguinte pergunta: o que está acontecendo com a minha base? O que está acontecendo com os meus valores? Tá? Isso tem total relação com a nossa coluna vertebral, tá? E quero abrir um parênteses para os ossos, porque as vértebras são, né, compostas por ossos, né? Então, desequilíbrios, desconforto nos ossos simbolizam perturbações relacionadas a crenças profundas em relação à vida. Vou dar um exemplo: osteoporose, que é a condição no qual o osso perde a sua massa, né? Os ossos ficam frágeis, ficam fracos. Isso acontece quando? Olha aí o exemplo, na menopausa. Por quê? Porque a mulher ela percebe um prejuízo da imagem feminina, né? Na menopausa, os hormônios viram um ninho de cadela, vira uma confusão. A mulher engorda, tem insônia, tem os fogachos, os calorões, irritação, né? Uma série de coisas que faz com que ela perceba o prejuízo da imagem feminina por conta de um trauma, uma questão profunda na sua vida. Vamos falar da nuca. A nuca, ela faz a intermediação. A nuca é a ponte entre o conceitual e o real. O que é o conceitual? É o conceito que eu tenho na minha cabeça para fazer alguma coisa, né? Para colocar em prática alguma coisa. E o real é o colocar em prática. Se eu tenho dificuldade de colocar em prática o conceito que eu tenho na minha cabeça, por achar que eu não sou capaz de realizar, possivelmente eu sentirei dores na nuca. Uma outra coisa também, uma outra dor que envolve a nuca é o torcicolo. O que é o torcicolo? É uma tensão que impede o movimento da nossa nuca para os lados. E o que esse movimento lembra? O movimento do não. Se eu tenho dificuldade para dizer não, possivelmente eu tenho torcicolo com frequência, tá? Depois da nuca, a gente vai para onde? A gente vai para a coluna cervical, para a região cervical da coluna vertebral. O que a região cervical ela quer dizer para a gente? O que ela tem para a gente? Ela simboliza responsabilidade. E desequilíbrio na região cervical mostra pra gente que existe ali a presença de sentimentos como medo, desamparo, ressentimento, culpa, como fala, confusão mental, somado com a tensão, somado com a carga, com a sobrecarga emocional de responsabilidade. Então, a pessoa que tem muita responsabilidade, muitas tarefas, muitas funções na vida, possivelmente ela sente muitas dores na região cervical, tá? E com medo de não conseguir realizar, se sente injustiçada, sentimento de culpa porque realizou uma coisa, mas não conseguiu realizar a outra completamente. Todas essas questões acabam trazendo uma mensagem para a região cervical, para a nossa região cervical, da coluna vertebral, tá? Vamos falar agora da região torácica, que é a parte do meio, né, da nossa coluna vertebral. Tem
relação com contrariedade. Pessoas amarguradas sentem muitas dores nesta região, na região torácica. E essas pessoas, elas traçam para si uma vida sem prazeres, só trabalho, 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 né? Tem aquele ditado que fala assim, né? Tem gente que vive para trabalhar e tem gente que trabalha para viver. As pessoas que sentem dores na parte torácica da coluna vertebral, ela vive para trabalhar, né? Trabalha, trabalha, trabalha. E essa condição de traçar uma vida sem prazeres para ela está relacionada com culpa e com autopunição. Então a gente tem que botar os macaquinhos para pensar do por que a gente está se culpando e por que a gente está se punindo, né? Então vamos pensar aí e interagir, na verdade não é interagir, é integrar essa questão na nossa vida, para que a gente pare de sentir a dor, para que a gente amenize esse desconforto. Também vamos falar da coluna, da parte lombar, da região lombar, que muitas pessoas, inclusive eu, estou nesse rol, né, tem questões de dores, desequilíbrios na região lombar. A nossa região lombar, ela tem 5 vértebras. E essas 5 vértebras representam 5 áreas importantes na nossa vida. Uma delas representa o casal, que simboliza a base. Uma segunda vértebra representa a família, que simboliza relações. Uma terceira vértebra simboliza a casa, que representa segurança. A quarta vértebra representa o trabalho, que simboliza a capacidade. E a quinta vértebra representa o país, a região, que simboliza a nossa origem. Quando nós temos dificuldade de aceitar, de integrar mudanças em uma dessas áreas, dessas 5 áreas da nossa vida, as nossas lombares, né, as nossas vértebras lombares, elas expressam a nossa recusa ou a nossa não integração. E é inconsciente, tá? Não consciente em relação a essas mudanças, porque essas mudanças, elas perturbam a nossa vida, na verdade, elas nos tiram da nossa zona de conforto. Então, aconteceu alguma coisa na minha vida em relação à minha família que eu não estou aceitando, que eu não estou conseguindo integrar, ou então assim, tá, tudo bem, a gente vai dar um jeito, né, vamos seguir. Isso é da boca para fora, né? No inconsciente, eu não estou aceitando, eu ainda estou relutando. As minhas vértebras vão gritar. Uma delas vai gritar, vai doer, vai me trazer uma mensagem. Simone, ou aceita ou muda, ou aceita a dor ou aceita a mudança, um dos dois, né? E por fim, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a região do cóccix, né? Que é aquela região bem lá embaixo. Essa região do cóccix, na nossa coluna vertebral, ela representa segurança, estabilidade, equilíbrio, né? Quando eu sinto que que alguma área da minha vida sofreu um dano, ou seja, está danificada, certamente, possivelmente, eu vou sentir vou sentir dor na região do cóccix, né? Ela representa estabilidade, essa região, ela representa equilíbrio, segurança, né? Mais ainda, e junto com a sensação, o sentimento de ter alguma área da minha vida danificada, mais as lembranças do passado. Então soma a área danificada, a sensação de ter uma área danificada na minha vida, mais as lembranças do passado, me causam dor na região do cóccix. Então, hoje nós falamos das dores e das emoções relacionadas na nossa parte
na nossa coluna vertebral, que é a nossa sustentação, que sustenta o nosso corpo, né? E, portanto, simboliza firmeza, simboliza base, simboliza sustentação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, pessoal, clica no joinha, compartilha e se inscreve no canal. Tem muita coisa legal, muito conteúdo interessante para a gente compartilhar, tá bom? Desejo uma ótima semana, um ótimo dia e fiquem com Deus. Beijo no coração.